todo esse ano doido que tivemos aí. Mas ano que vem será nós três ainda. Continuaremos aí dando aula para vocês. Seja bem-vindo, Teacher Millie. Seja bem-vindo, Hannah. Bom dia, tudo bom, pessoal? Dia. Obrigada. Bem, graças a Deus. Vamos fazer uma oração, então, para iniciar a nossa EBD. Gostaria de pedir para o Renan Maciel orar. Pode ser, Renan? Pode. Legal. Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia estarmos aqui na Sua presença. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida do Alan, Pai. Que o Senhor possa usar ele hoje para trazer a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. E tudo que ele for dizer hoje, ó Pai, que nós possamos estar repetindo durante o nosso dia e que sempre possamos estar conectados a Ti, Senhor. Essa é a minha oração em nome do Seu santo e glorioso nome. Amém. Amém. Então, nós iremos dar continuidade e encerramento hoje no livro de Zacarias ainda, vai ser Zacarias capítulo 11. Nós iremos falar sobre Jesus no Antigo Testamento, Jesus apresentado no Antigo Testamento, e essa é a última aula, essa é a 13ª aula. Nós tivemos 13 aulas, 12 aulas, essa é a 13ª, falando sobre Cristo no Antigo Testamento. Então a gente irá encerrar hoje essa aula. E é muito interessante, nós trabalhamos semana passada sobre Jesus ser o sacerdote e o rei. Na aula retrasada, se vocês lembrarem, nós trabalhamos Jesus como aquele que justifica, né? Aquele que é o justo. E hoje nós iremos trabalhar Jesus sendo o pastor rejeitado. Jesus, que é o pastor rejeitado, já prefigurado lá pelo profeta Zacarias. Zacarias, ele já faz uma prefiguração falando sobre Israel, que rejeita o pastor, que rejeita os profetas, que rejeitam reis que Deus levantou, e eles aceitam profetas, falsos profetas, reis que acabaram com a nação. Faz essa prefiguração de bom pastor, mau pastor, pastor rejeitado e pastor aceito. E nós iremos ler agora lá em Zacarias 11, todo o capítulo 11. Seria daí do versículo 1 até o versículo 17. Zacarias 11, do versículo 1 até o versículo 17. Ou do versículo 1 até o versículo 17. Zacarias 11, do versículo 1 até o versículo 17. Vamos começar assim, fazer minha sequência aqui. Primeiro, que irá ler será o Silas, lê do 1 ao 4, o Renan do 5 ao 8, a Larissa do 9 ao 13 e a Hannah do 14 ao 17. Pode ser? Essa é a minha sequência aqui. Silas, Renan, Lari e Hannah. Pode começar? Pode começar. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipresse, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Baçã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico e os seus pastores não se compadeceram delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entreguei aos homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. E eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, às pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas,
A uma chamei graça e a outra união, e apacentarei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, também elas estavam cansadas de mim. E eu disse: Não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, o que for destruído, seja, e as que estarem comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade e a quebrei, para desfazer o meu concerto, que havia estabelecido com todos esses povos. E foi quebrada, naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me agradavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo bastão, chamado União. Tá bem baixo, Hanna. Bem baixo mesmo. Acho que. Então. Tá melhor? Não. Eu não tô conseguindo. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, mas bem baixinho. Bem baixinho, né? Nada ainda? Bom, agora sim. Depois quebrei o segundo bastão, chamado União, como sinal de que estava satisfeita a união dos irmãos que havia entre Judá e Israel. Em seguida, o Senhor me disse: Agora faça o papel de um pastor que não preste, pois vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho, mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem feridas. Não vai procurar as que se perderam, não vai tratar das que se machucaram, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá a carne das mais gordas e não deixará nem mesmo os cascos. Ai do mau pastor que abandona o rebanho, que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada, que o braço fique paralisado e o olho fique cego. Legal. Eu falo se escurecerá. É interessante aqui nesse texto que ele fala sobre um pastor que foi rejeitado, ele fala sobre ovelhas ali, né? Então, essas ovelhas aqui, está falando sobre o povo de Israel, e no início ele fala ali sobre, ele traz uma alegoria sobre bosque, sobre floresta, e ali ele está trazendo uma alegoria sobre nações poderosas, que ficarão debaixo dos pés do Senhor, e o Senhor derrubará e acabará com tudo isso. Ele está falando de nações que dominaram o povo de Israel, né? Se a gente for pegar desde a Babilônia, Síria, Assíria, Grécia, Roma, todos esses povos aí já não dominam mais Roma e não são mais grandes impérios como eram. Então, ele está falando sobre essa questão. Quando ele fala sobre as ovelhas, ele está falando do povo de Israel. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém já foi rejeitado alguma vez na vida? Já sentiu rejeitado? Qual que foi a sensação? Eu, particularmente, eu já fui rejeitado. Já me senti rejeitado. Por isso que eu sou goleiro. Quando a gente ia jogar bola, normalmente meus primos, que eram mais velhos, não me chamavam para jogar. Então, eu era o mais novo lá, eles não me chamavam. Daí, eles só deixavam eu jogar se eu jogasse no gol. Se eu não jogasse no gol, eu não poderia jogar. Então, daí tinha lá a distribuição dos meninos, né? Os meninos para a rua para jogar, daí eles ficavam escolhendo, eu escolho isso, eu escolho isso, eu escolho isso. Eu sempre era o último, sempre me sentia rejeitado. Daí, eu comecei a jogar no gol, daí eu virei goleiro. Daí, como tem poucos goleiros, eu comecei a me sentir o escolhido, porque eles me escolhiam primeiro, porque ninguém queria ir pro gol, né? Daí tinha um goleiro fixo, daí era eu, daí ninguém queria ir pro gol, eu era o primeiro. Mas antes disso, eu me sentia muito rejeitado, né? Eles não me escolhiam porque era muito ruim de bola, né? Daí me senti rejeitado, daí por isso que eu virei goleiro. Tá vendo esse meu testemunho triste? Alguém já se sentiu rejeitado aqui, já foi rejeitado? E qual que é o sentimento? Você, Renan, já se sentiu rejeitado? Teve um período da minha vida que sim, pelos meus pais, na minha adolescência para juventude.
Uhum. Teve um período da minha vida que eu me senti assim por parte da minha mãe, porque eu e ela tínhamos muitos desentendimentos, né? Então, tipo, eu comecei a imaginar que minha mãe não gostava muito de mim, gostava mais da minha irmã. Mas Uhum. depois eu comecei a entender que o sentimento de amor dos pais é igual por um ou pelo outro, né? Não importa o que aconteça, os pais sempre vão amar a gente de formas diferentes, mas eles sempre vão amar, né? Sim. E esse sentimento, né, de rejeição é muito ruim, mesmo não havendo, né, como você falou que foi uma forma de se interpretar, né, mas esse sentimento de rejeição é horrível, né, é triste, né, é muito ruim para nós. Tem muitos psicólogos, filósofos que falam que a rejeição é pior do que o ódio, né, alguém odiar você, né, para você, as pessoas sentem mais para baixo, sentem piores, sentem quando elas são rejeitadas do que quando elas são odiadas. Pesado isso, né? Você já se sentiu rejeitado alguma vez na vida, Teacher Millie? Na hora que você perguntou, eu já pensei, mas rapaz, essa não é uma pergunta muito bacana, assim, pra gente responder, né? Não, né? Nem todo mundo acho que se sente à vontade para falar sobre isso, mas com certeza já me senti rejeitada, com uma certa frequência, inclusive, haja terapia para ajudar, né? Porque também tem que trabalhar nossa autoestima e saber do nosso valor e tudo mais. Mas, como você disse sobre a rejeição e o ódio, né? Que a rejeição a gente supõe que haja uma troca, né? O meu sentimento por você é bacana, mas o seu por mim não é. Então a gente se frustra. É bem decepcionante. Mas já me senti rejeitada, assim, é muito triste. Imagino. Eu acredito que todos aqui já devem, em alguma esfera da vida, em algum momento, já se sentiu rejeitado, né? Até quando estava na escola, sei lá, na hora do recreio, seu amigo não dividiu o lanche com você, né? Se sente rejeitado, fala, pô, sempre divido o lanche. Se fizer a pior coisa, né? Se dividia o lanche com um amigo, ele não dividia com você no outro dia. Isso também era uma forma de rejeição que eu não sentia muito mal. Eu falava, nossa, que pilantra. Eu dividi ontem, hoje ele não dividiu comigo. Isso eu ficava muito chateado. Esse sentimento de rejeição de lanche, né? Eu quero mais. Eu fiquei gordinho depois, né? Mas eu sempre fui esfomeado, como dizia minha mãe. Então, essa questão de rejeição, para que a gente possa entender, e eu fiz essa pergunta, para a gente sentir e perceber e sentir na pele o que o próprio Jesus ele sentiu. Ele foi um pastor rejeitado, ele foi rejeitado pelos seus. Ele teve rejeição pelo povo de Israel. Jesus, ele veio em sua glória, isso aqui é uma pergunta. Vamos ver aqui. Você colocou um não. A rejeição. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Deixa eu só. Ok. Bom, pode estar ligada à expectativa, né? Ou não. Porque o próprio Jesus, ele não tinha expectativa nenhuma, né, de resposta do povo. A rejeição pode estar ligada também a uma troca, mas sem expectativa, né? Por exemplo, o profeta ele tinha que ser honrado, mas quando Jesus ele veio, ele não foi honrado, né? Ele não teve essa resposta. Então ele foi rejeitado, ele foi deixado de lado, mesmo ele não criando uma expectativa em cima daquilo, né? Então Jesus ele veio para salvar, mas muitos não aceitaram a salvação. Então quando você vai dar algo e a pessoa não quer receber, isso também é rejeição. Por exemplo, você quer dar amor, mas a pessoa não aceita, você é rejeitado, mesmo você não criando expectativa, né? Que ela irá aceitar aquilo. Isso também é um sentimento de rejeição. Pode ser também com a expectativa, você cria uma expectativa, mas também é um sentimento de uma troca não aceita, né? Ou também não aceitar uma dádiva, um presente ou alguma coisa assim. Isso também é a questão da rejeição, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Quer complementar? Não. Porque o próprio Jesus ele veio, né? Saiu do seu trono, saiu da sua graça, destituiu, mas não por uma expectativa, que a rejeição de Cristo é que as pessoas não aceitaram, né? Ele veio, mas muitos preferiram as trevas do que a luz. Então eles rejeitaram a luz. Cristo não tinha expectativa das pessoas aceitarem, mas foi algo que elas não
quiseram, elas não tinham interesse naquilo, elas não deixaram o profeta, né, deixaram o Salvador de lado, eles não aceitaram a salvação, digamos assim, né, não aceitaram a luz, como o próprio João fala que ele foi rejeitado pelos seus, e depois a gente vai fazer essa leitura que ele fala, e ele mostra que ele é o Messias, que ele é o Salvador, e as pessoas falam, não, mas aqui é o filho de José, esse aqui é o carpinteiro, esse aqui é o Nazareno, né, então ele teve essa rejeição, mesmo não criando uma expectativa, né? Claro que dentro do nosso meio, dentro da nossa questão social, nós muitas vezes queremos ser aceitos, né? Então, às vezes a gente cria algum tipo de expectativa para ser aceito, ou às vezes a gente se molda. Deixa eu só abrir aqui, porque o meu ele não aparece. Sim. Interessante. O Renan ele esperar, ou vamos falar do Renan aqui agora. Brincadeira, Renan. Mas Pode essa. falar sim. Tô brincando. Mas essa questão, né? Até falando. Não, falando sobre nós, né? Sobre todos nós. Às vezes nós criamos expectativas mesmo, né? Às vezes fazemos alguma coisa, e às vezes nós sentimos que nós somos rejeitados, mas porque nós criamos uma expectativa e nós não somos, né? Pelo que o Renan estava falando, né? E até às vezes um exemplo nosso mesmo. Às vezes a gente faz alguma coisa, às vezes a gente acha que a gente é rejeitado, a gente tem esse sentimento, mas nós não somos, né? Porque a gente criou uma expectativa e esperava algo a mais, ou às vezes a gente faz a própria questão da comparação, né? Também, e também entra nisso, às vezes a gente se compara. Eu, particularmente, me comparava com os meus primos maiores. Não, eu quero jogar, mas eu, dentro do futebol, vamos pegar a ilustração de um jogo de futebol, o apóstolo Paulo pegava a ilustração de corrida, né? Eu prefiro o jogo de futebol. Algumas meninas vão preferir de maquiagem, né? Algumas vão preferir de outro tipo de esporte, mas o apóstolo Paulo pegava de corrida, né? Dentro do esporte, por exemplo, eu me sentia rejeitado porque eu não podia jogar com eles, mas a minha posição não era de, sei lá, atacante, eu não consigo fazer gol, mas eu sei jogar lá atrás, lá no gol, né? Então, se eu for jogar na linha, eles não vão me querer jogando, porque ele não é a minha melhor posição. Eu entendendo também qual é a minha posição, eu também não crio uma expectativa que está além daquilo que eu posso entregar, entende o que eu quero dizer? Não sei se ficou claro ou ficou muito ruim, sabe? Mas, às vezes, nós esperamos alguma coisa que outra pessoa não pode dar também, entende? Mas, ou a gente espera algo além daquilo, entende? Aí a gente tem esse sentimento de rejeição, nós nos sentimos, né? Claro que eu não sou o maior psicólogo que existe aqui, né? Às vezes se tiver um psicólogo ouvindo, até, mas entra dentro dessa questão, de até algumas leituras que eu já fiz, né, sobre isso. Mas às vezes nós temos o sentimento, como você disse, Hannah, de rejeição, porque às vezes nós esperamos alguma coisa que não iremos receber em troca. Mas às vezes isso é um sentimento que não é real, né? O que nós pensamos. Às vezes nós mesmos aqui já nos sentimos rejeitados por Deus ou por esquecidos por Deus diante de uma situação da nossa vida, mas isso não aconteceu, é porque nós estávamos esperando uma coisa e não tivemos esse retorno que nós esperávamos, mas isso não significa que Deus nos rejeitou ou que Ele nos deixou de lado. É diferente aqui da questão de Jesus, né? Com Jesus é diferente. Eu só fiz a pergunta da questão da rejeição para a gente sentir e ver o quão ruim, quão complicado é ser rejeitado, né? Como o próprio Jesus, ele foi rejeitado. E esse sentimento é interessante entendermos e pensarmos assim, porque ele sentiu na pele tudo o que nós sentimos. Então, esse sentimento de rejeição, ele sentiu também. Se nós, às vezes, nos sentimos rejeitados, e entra na própria questão, quando a gente entra na questão da identidade, né, quando estava falando da questão do meio de querer se enquadrar, Jesus, ele era perfeito. E mesmo sendo perfeito, não querendo se enquadrar em nada, ele não precisava se enquadrar em nada, porque ele era Deus, ele foi rejeitado. Isso é algo interessante da gente pensar, entender onde que está alicerçada a nossa identidade. Se a nossa identidade está alicerçada em Cristo, e nós somos aceitos por Ele,
e até a própria Jamile falou, às vezes haja terapia para ajudar, e isso também é um instrumento de Deus, né, com as psicólogas, psiquiatras, para nos ajudar também, isso é um instrumento que Deus usa, mas para que a gente consiga entender qual é a nossa identidade em Cristo. Aí esse sentimento de rejeição, por mais que nós vamos ter ainda, vamos sentir, mas isso se reduz porque nós entendemos que nós precisamos nos enquadrar à agenda do reino, agenda de Deus. Essa a nossa, o nosso alvo, né? Então, muitas vezes, a gente pode pegar, por exemplo, hoje dentro da sociedade, porque para a pessoa ser aceita, ela tem que ser magra, tem que ser, sei lá, ou hoje, sei lá, você tem que ser aceitado do jeito que é, se você é gordinho, você não pode emagrecer, porque tem uma militância que mais tem que ser aceitado do jeito que é, você é desse jeito, daí tem outro que você tem que se ajeitar, você tem que se sentir bem. Por isso que a nossa identidade tem que estar em Cristo, sendo gordo, magro, preto, branco, amarelo, a nossa identidade tem que estar em Cristo. Né? E muitas vezes pessoas se apegam a grupos, a meios, para serem aceitos, e muitas vezes não são preenchidos, e não são mesmo, porque eles estão procurando algum tipo de aceitação que só o próprio Cristo nos traz. E essas aceitações, elas vão mudando a cada dia. Antigamente, sei lá, no século XIX, a mulher mais gordinha era um padrão de beleza. Hoje, mais magrinha era o padrão de beleza, na década de 90. Agora, a marombinha é o padrão de beleza. E isso vai mudando, né, durante todo esse percurso da vida. Então, por isso que nós temos que ter a nossa identidade alicerçada em Cristo. E entrando nessa questão da rejeição, Jesus como pastor rejeitado, ele foi rejeitado pelos seus, e para que a gente consiga entender que Deus, ele conhece todos os nossos sentimentos, tudo que nós passamos, ele conhece. E algo interessante também de pensarmos é que nós rejeitamos a Deus e a Cristo todos os dias quando nós pecamos. Nós também rejeitamos ele. Às vezes nós podemos olhar e falar, nossa, aquele povo lá de Israel rejeitou a Deus, rejeitou a Cristo, rejeitou a salvação. Claro que a salvação, ela vem pela graça de Deus e nós temos, não tem como querer a graça, rejeitar a graça, mas aqui eles rejeitaram a Cristo. Eles não aceitaram a Cristo. Como o próprio João fala, que eles amaram mais as trevas do que a luz, né? Eles rejeitaram, o próprio Jesus fala que o profeta não faz milagre, não é aceito na sua terra. Então, ele foi rejeitado. E muitas vezes nós rejeitamos a Deus também. O próprio, quando a gente começa desde lá, da Gênesis, o próprio Adão e Eva, eles rejeitam a lei de Deus, eles rejeitam a santa e maravilhosa lei de Deus, quando eles desobedecem e comem da árvore que não era para comer. Quando eles ouvem a serpente, quando eles começam a duvidar do caráter de Deus, eles começam a rejeitar a palavra de Deus e a lei de Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós estamos rejeitando a Cristo também. Nós estamos rejeitando esse pastor. Nós estamos rejeitando ao Senhor Jesus durante a nossa vida. Quantas vezes nós escolhemos outras coisas que não são o nosso Deus? Isso também é rejeição. Nós também estamos rejeitando o nosso pastor supremo. E é isso que aconteceu com esse povo. Esse povo se rebelou contra Deus. Por isso que eles foram exilados. Deus, ele é graça, como a gente já comentou, mas ele também é juízo, como a gente já estudou lá há 2 aulas passadas, que Jesus, ele também é justiça. E aqui a justiça é colocada sobre esse povo ele é exilado, mas a graça de Deus também recai sobre esse pessoal, que eles são libertos, que eles são salvos, que eles são retirados do exílio. Então, há justiça e há a graça de Deus. E que a gente possa entender desses 2 moldes, que nós também já nos sentimos rejeitados, fomos rejeitados, Jesus sentiu isso, e nós também rejeitamos ele. Muitas vezes nós trocamos, escolhemos outros mestres, escolhemos outros líderes, escolhemos outras coisas, e criamos, às vezes, outros ídolos dentro de nós, e deixamos o nosso Deus, o nosso Cristo, de lado. Vamos ler aqui alguns textos que falam sobre a rejeição de Jesus. Lá em João 1, 11 e 12. Alguém quer falar alguma coisa, comentar algo? André Dário, seja bem-vindo, né? E você entrando depois aqui.
João 1, os versículos 11 e 12. A última que fez a leitura foi a Hannah, então eu vou pedir para o André ler João, capítulo 1, versículos 11 e 12. João, capítulo 1, versículos 11 e 12. João 1, 11 e 12, isso, né? Isso, aham. Então vou ler aqui. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que a gente consegue perceber que ele foi rejeitado pelos seus, né, pelo povo de sua terra, até mesmo pelos próprios judeus. A gente pode fazer essa comparação, né, com esse texto, porque muitos judeus, a grande maioria, rejeitaram Cristo como Messias, mas aqueles que não eram seus, né, aceitaram, falam até, daí a gente pode estender isso a nós também, aqueles que Deus enviou, né? Quando ele fala de seus, ele está falando da nação, então, nação de Israel. Então, nós, gentios, que não somos nação de Israel, fomos aceitos por Cristo, né? E nós não o rejeitamos, porque ele nos amou primeiro, nos aceitou primeiro, e essa é uma resposta. Então, a gente consegue perceber a rejeição aqui em Cristo, porque eles não aceitaram Jesus como Messias, e hoje ainda, os judeus não aceitam Jesus como o Messias. Então, eles têm essa vara, como diz aqui, né, como foi lido, essa vara chamada graça, e que também pode ser, a tradução dela pode ser também beleza, formosura, fala sobre a aliança que é quebrada ali. Ele fala de uma aliança com o povo de Israel, né? Aquele povo ali, quando o profeta Zacarias ele faz a profecia diretamente para aquele povo, mas também se estende depois com uma nova aliança que Cristo faz com todo o seu povo. É algo interessante você pensar que ele fala aqui que ele foi vendido por 30 moedas aqui. Vocês estão vendo aqui quando ele fala que o pastor foi vendido por 30 moedas de prata, aqui no versículo 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai-o, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Interessante que o profeta aqui falando em nome de Deus, ele está usando de ironia e sarcasmo aqui, quando ele está falando sobre 30 moedas de prata. Ele fala, nossa, foi vendido por esse magnífico preço, 30 moedas de prata. E se a gente for fazer a analogia, a comparação, lá com o Novo Testamento, Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. Judas, depois que ele percebe isso, nem sei se ele chega a perceber que isso era uma profecia, já tinha sido profetizado, ele joga as moedas, né, nos oficiais que ele vende. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Esses dias eu estava vendo uma comparação, quanto que valeria essas 30 moedas que Jesus foi vendido. Se eu não estou enganado, é 8 dólares o valor que seria hoje do que Jesus foi vendido. Não, 30 dólares era o valor que Jesus foi vendido. 30, 40 dólares, é um pouquinho mais alto. Então, você pega aí 40 dólares, Jesus foi vendido. E esse preço aqui, por que Deus ele faz através do profeta, essa palavra de ironia? Porque 30 moedas era equivalente ao valor da compra de um escravo. O escravo valia 30 moedas de prata. Era um valor irrisório. Vamos ler lá em Êxodo 21, 32, para ver o que ele fala. Êxodo 21, 32. Vou voltar aqui para o Silas. Êxodo 21, 32. Êxodo 21. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Ok.
E ainda a gente percebe, se o escravo for chifrado, é um escravo já para morrer. É um escravo que não vale nada, 30 moedas de prata. Não é o dos melhores escravos, não. Então, o profeta aqui, Zorobabel, né, que era, eles estão fazendo analogia aqui, que era sobre Zorobabel, ele também foi vendido por essa quantia de moedas, foi pago, né, por essa quantia de moedas, também faz essa analogia a Jesus. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, como um escravo, como alguém que não valia nada. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, um valor de um escravo que já estava para morrer. Um escravo que não valia nada, um escravo de morte. Um escravo que tinha sido chifrado por um boi, um escravo ferido. E a gente consegue perceber que nesses textos de profecia, apontando para Jesus mesmo, é muito claro esses apontamentos. E Jesus, ele sai da sua graça, ele sai do seu trono para vir para essa terra, para ser rejeitado pelos seus, mas algo maravilhoso de se ver, como a gente já estudou lá no capítulo 11, que ele vem e muda e troca as nossas vestes, ele pega as nossas vestes de pecado, de culpa, e leva sobre ele e coloca essa culpa sobre nós. Essas 30 moedas era o preço que deveria ser pago por nós que éramos escravos do pecado. E hoje nós somos servos de Cristo, somos escravos de Cristo, somos de Jesus. Nós estamos na família de Cristo, porque ele foi vendido como escravo, para que eu e você não fôssemos mais escravos. Consegue entender o peso e o significado que tudo isso dá? Às vezes a gente olha só para essa venda das 30 moedas de prata, a gente não consegue entender realmente o motivo disso. A gente consegue já ver aqui, isso daqui já era uma profecia. Foi profetizado que ele seria vendido por 30 moedas, e ele mesmo fala, nossa, muito bom esse valor. O próprio Deus usa de ironia, usa aqui de sarcasmo através do profeta, falando, magnífico o valor que vocês me venderam, e magnífico o valor que vocês me deram. E muitas vezes nós rejeitamos e trocamos Deus, trocamos o Senhor por migalhas, por qualquer outro tipo de coisa. Muitas vezes nós pecamos, erramos contra Deus, com coisas que você olha e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Eu troquei o Senhor por tão pouco. E foi isso que aconteceu com Jesus, foi isso que Judas fez. Por apenas 30 moedas, trocou ele. Muitas vezes nós também rejeitamos o nosso Deus. Nós também o rejeitamos. E ele continua falando aqui sobre pastores ruins, né? Ele fala assim, o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará dos que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, e nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará até as unhas. Ele está falando aqui sobre justiça também. Hoje temos pastores ruins, líderes ruins, presidentes ruins, governadores ruins, porque isso também é justiça de Deus. É a justiça de Deus que cai sobre o povo. Como é dito, se estamos sendo governados por um governo bom, né, é misericórdia de Deus. E se está um governo ruim, é justiça de Deus. Deus, ele está sempre no controle de todas as coisas. O próprio Jesus, quando Pilatos fala, olha, eu tenho poder para te tirar daqui, ele fala, olha, foi o próprio Deus que te colocou aqui. Foi o meu Pai que te colocou aqui. Você não está aqui por acaso. Então, nós estamos, os nossos governantes, né, como o próprio apóstolo Paulo fala, que nós temos que respeitar os principados e potestades e orar por eles, né, seria os nossos líderes, que nós possamos orar e interceder por eles, né, pedindo a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E se existe um governo bom sobre nós, é porque é a misericórdia de Deus. E se é ruim, é juízo de Deus. Então, se tem um bom ou um ruim, a responsabilidade é nossa também, a culpa é nossa. Então, hoje você pode pensar, é misericórdia de Deus, porque o governo é bom. Ou você pode pensar, meu Deus está nos julgando. Aí é o seu ponto de vista, né? Mas nós temos que orar pelos nossos governantes. Deus, ele colocou aqui, terão pastores, terão falsos profetas que que são usados por Deus até mesmo para julgamento do povo.
né? Eles serão cobrados. Aqui ele ainda fala, ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o baço, sobre o olho direito. Ele está falando que ele será julgado também, não terá vida fácil, né? Ele está falando sobre o juízo de Deus, eles serão julgados também. Mas isso recai sobre o povo. As nossas escolhas, as nossas rejeições, o que nós decidimos e escolhemos também recai sobre nós. Nós temos consequências sobre as coisas que nós escolhemos fazer também sobre a nossa vida. Por mais que tenha a graça de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus sobre nós, nós também temos consequência dos nossos atos, consequência das coisas que nós fazemos. Vamos abrir lá em Zacarias 12:10, vou pedir para o Renan abrir Zacarias 12:10, onde mostra para Cristo, e a Lari abrir lá em 2 Coríntios 6, 11 e 12. Então, Renan, Zacarias 12:10, e a Lari em 2 Coríntios 6, 11 e 12. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão com quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E a Lari, 2 Coríntios 6, 11 e 12. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não esteis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ok. A gente fala do afeto do pastor pela igreja, né, do apóstolo Paulo. E aqui em Zacarias 12 fala sobre aqueles que transpassaram, prantar-leão, né, como está aqui na tradução da Almeida, sobre aquele que foi transpassado, sobre Jesus, sobre aquele que é unigênito. Aqui ele fala sobre o Espírito Santo, que seria derramado sobre o povo de Deus. O próprio povo do exílio acreditava que depois da volta do exílio teria que ter um renovo do Espírito de Deus sobre a vida deles. E aqui a gente consegue perceber a derramada do Espírito sobre o povo de Deus, sobre o povo de Deus após, né, a vinda de Jesus. Então ele começa a apontar para Jesus, né? Ele fala, a terra pranteará cada família, parte da família da casa de Davi, né, que Jesus é a raiz de Davi, as suas mulheres, a parte da família da casa de Natã e tal. Acho que eu estou lendo o versículo errado. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça, e de súplicas olharão para aquele a quem transpassaram, prantar-lo-ão como quem pranteia um unigênito, e chorarão por ele como chora amargamente pelo primogênito. Aqui ele está falando do próprio Jesus, já está apontando para Jesus, e ele fala sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito que cairia sobre aquele povo. Jesus, ele vai e manda o seu Espírito. A gente sabe que pessoas prantearam sobre Cristo, mostra o pranto do povo sobre o unigênito. Eles percebem isso, mesmo sendo rejeitados, porque quem mostra isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que é derramado sobre aquele povo. Ele fala sobre povo de pessoas que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram os profetas de Deus, que rejeitaram a palavra de Deus, mas ele mostra também as pessoas que receberam essa palavra. E que a gente consiga entender que Cristo ele foi rejeitado, ele sabia que ele seria rejeitado, mas mesmo assim ele veio para aqueles que o Pai enviou, para que aqueles que o aceitaram. Que a gente entenda que Cristo nos aceitou e nos recebeu primeiro. Hoje nós somos salvos porque ele veio, e mesmo sendo rejeitado, ele continua sendo um bom pastor. Como está lá em João 10, fala sobre o mau pastor, sobre o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele não está falando sobre o diabo, ele está falando sobre falsos profetas. Daí ele fala que Jesus é o bom pastor, aquele que veio para ajuntar as ovelhas que estavam desgarradas. Nós éramos ovelhas que não tínhamos pastor. Ele veio para nos ajuntar, nos colocar no aprisco. Hoje nós temos um Salvador, hoje nós temos aquele que nos aceita mesmo quando nós o rejeitamos. Nós temos aquele que nos aceita mesmo quando nós somos rejeitados por todas as situações da vida. O próprio Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê da vide,
Deus ele não nos rejeitará. Ainda que os nossos familiares, os nossos pais, a nossa família nos rejeite, Cristo não nos rejeitará. Deus não nos rejeitará. Mesmo que nós rejeitemos a Deus em alguns momentos da nossa vida, pecando, errando contra Ele, Ele está sempre ali para nós. Ele não nos rejeita. Ele está sempre nos juntando, nos colocando debaixo das suas asas, como está lá em Mateus, né? Como uma galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Assim Jesus está conosco, mesmo nós o rejeitando, mesmo nós muitas vezes escolhendo outras coisas, outros mestres, outros deuses, que não é o nosso Deus. Ele está ali, quando nós chegamos a Ele arrependido, com o nosso coração quebrantado. Vamos ler lá em Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Eu pedi para o Dário ler para a gente. Isaías 53, 6. E a Hanna lê Mateus 21, 9. Pode ser, Hanna? Dário. Isaías 53, 6. E a Hanna, Mateus 21, 9. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tá dando para me ouvir? Tá. Uhum. Tanto que eu na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Legal. Consegue perceber, quando o Dário leu ali Isaías 53, as ovelhas desgarradas, que não tinham pastor, e que ele morre, né, pela iniquidade das ovelhas, já apontando para Cristo. A gente consegue perceber que todo o Antigo Testamento é o Evangelho, as boas novas, mostrando para Cristo. Ele veio nos ajuntar, ele morreu no nosso lugar, ele teve a questão da imputação, né, da sua justiça sobre nós, a nossa justiça sobre ele. Por isso nós podemos chegar confiadamente. Ele é o nosso sacerdote e o nosso rei. Ele é quem leva o sacrifício e faz o sacrifício, é aquele que governa sobre as nossas vidas. Né? Ele é o justo, ele é quem troca as nossas vestes de pecado e coloca em nós vestes brancas, vestes limpas. E é aquele também que vem junto às suas ovelhas e morre por elas. O bom pastor é aquele que morre pelas ovelhas. Aquele mostra também os pastores que só querem comer a carne da ovelha, sugar a ovelha. Eles querem se alimentar da ovelha. E Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele morre pelas ovelhas. Se preciso for, ele vai buscar uma ovelha desgarrada e volta trazendo, como é a parábola das 99 ovelhas. Ele vai para buscar uma só. Às vezes nós nos sentimos excluídos ali, e Jesus vai, nos volta e nos busca e nos coloca junto. Nós éramos, e aqueles que não têm Cristo ainda são ovelhas são como ovelhas que não têm pastor. Porque está andando a esmo, está buscando ser aceito por coisas que, ou por situações, ou por onde não podem ser aceitos, eles não conseguem ser preenchidos, só Cristo preenche. Só em Cristo nós conseguimos achar a nossa identidade, só em Cristo nós somos aceitos. Assim, nós sempre teremos esse sentimento de rejeição, porque é Ele quem nos diz e é Ele quem nos aceita. Mesmo se tudo nos rejeitar, Cristo nos aceita. Quando nós buscamos a Ele, quando nós olhamos para Ele, buscamos Ele de todo o coração. Como aconteceu com a própria mulher que ia ser apedrejada, né? E Cristo olha para ela, vai e não peques mais, cadê seus acusadores? E conosco é assim, todos os dias nós somos como essa mulher que será apedrejada. Se nós estivermos aos pés de Cristo e nos arrependermos, Ele vai olhar para nós e vai falar, cadê seus acusadores? Não estão aí, então vai e não peques mais. Quer dizer que nós nunca mais iremos pecar? Não. Nós iremos pecar. Mas nós sempre estaremos lutando contra isso. Nós estaremos sempre caminhando contra isso. Jesus não fala assim, vai e nunca mais peque nisso. Ela vai e não peques mais. Lute contra esse pecado, não peques.
você pecar, se arrependa. Busque-me, venha aos meus pés, porque não adianta, não importa se tivermos milhares de acusadores, não importa se formos rejeitados, nós temos que ser aceitos por Cristo. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. O próprio Jesus, lá, através do evangelista Mateus, fala, nós temos que temer a Deus, não a homens, porque Deus tem poder de nos colocar no céu ou no inferno. É Ele quem nós temos que temer, é Ele quem nós temos que buscar. É Ele que nós temos que buscar ser aceitos. É Ele. Nós temos que perceber também que quando nós erramos contra Ele, nós estamos rejeitando. Nós estamos escolhendo outras coisas. Que Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele se humilhou pelo seu povo. Ele se humilhou por nós. Por isso que eu fiz a pergunta no início. Quem aqui já foi rejeitado? Veja esse sentimento que Cristo teve por nós. Ele foi rejeitado para que eu e você fôssemos aceitos por Deus. Para que eu e você fôssemos aceitos na família de Cristo. Ele veio, saiu do seu trono de glória, foi rejeitado, morto, crucificado, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e que pudéssemos viver com Ele. Vamos ler o último texto aqui, que é Mateus 27, 25. Renan, você pode ler para nós? Mateus 27, versículo 25. Posso, só um momento. Ok, Mateus 27, versículo 25. 27. 27,5, é isso, né? 27, 25. 27, 25. 25. Isso. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Legal. A multidão ali está falando quando a multidão rejeita a Cristo. Mateus 27, 25. Que a gente possa entender aqui que essa humilhação, que essa rejeição, e que Cristo ele suportou tudo isso por amor a nós. Tudo isso que aconteceu, tudo isso que ele passou, foi por amor a nós. Por mais que às vezes possa parecer antropocêntrico, né? Mas Cristo ele morreu mesmo por nós. Ele veio individualmente para mim e para você. Ele veio e saiu do seu trono de glória para que eu e você fôssemos salvos. Por isso que a gente possa olhar para o sacrifício de Cristo e entender essa humilhação, tudo que ele suportou, tudo que ele passou, foi por amor a mim e a você. Foi por amor por nós. Ele abriu mão de sua glória, mas mesmo na sua humilhação, a sua glória não foi excluída. Sua glória não foi acabada. Mesmo na cruz, Cristo ele foi exaltado, e ele é exaltado através das nossas vidas. Nós precisamos exaltá-lo através das nossas vidas. E reconhecer que toda essa humilhação, que a sua morte e que as coisas que ele fez por nós não foi em vão. Que a gente possa lutar para que a gente não rejeite a Cristo. Que a gente possa lutar contra os nossos desejos e que sejamos aceitos por Cristo. Que possamos querer ser aceitos por Cristo. É Ele quem nós temos que aceitar. E muitas vezes, para ser aceitos por outras coisas, outras pessoas, outras situações, nós rejeitamos a Cristo. Possamos buscar ser aceitos por Ele. E que nós lutemos contra os nossos desejos, nossas vontades, para que nós não o rejeitemos, para que nós não escolhamos outras coisas que não seja Ele, para que nós não troquemos as nossas bênçãos, nós não troquemos as nossas coisas abençoadas por Deus por um prato de lentilhas, como o próprio Jacó fez. E muitas vezes nós trocamos as bênçãos de Deus, nós rejeitamos as bênçãos de Deus por um prato de lentilhas, por migalhas, por algo que não agrada o coração de Deus, e por algo que não nos trará um benefício vindouro. Pode trazer um prazer imediato, pode trazer uma satisfação imediata, mas não trará o gozo eterno, um gozo vindouro. Não estou falando sobre a salvação, mas eu estou falando sobre coisas que podem acontecer na nossa vida mesmo. Há consequências dos nossos atos, com certeza. E que a gente possa, já chegando no fim aqui,
olhar para essas nossas aulas que nós tivemos, conseguir perceber e fazer uma leitura de Cristo em toda a Bíblia. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Desde lá de Gênesis 3:15, quando aparece a primeira menção ao Evangelho, a primeira menção ao Salvador, né, conhecido como proto-evangelho, até o livro de Gênesis. Tudo aponta para Cristo. A Bíblia é o Evangelho de Cristo. Tudo é sobre Jesus e tudo é para Jesus, tudo aponta para Ele. Que a gente possa fazer as nossas leituras, nossas meditações e sempre olhar para Cristo. Que tudo é apontado para Ele. Que tudo o Antigo Testamento é uma sombra de Cristo. Ninguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre as aulas, sobre hoje? Comentar algo? Temos 1 minuto. Nein é não em alemão. Estou muito poliglota. Só sei falar nein. Sim, eu não sei falar. Mas alguém falar alguma coisa? Não. Então gostaria de agradecer a todos por permanecer nessa aula, por caminhar com a gente durante esse quase ano todo, né, de EBD à distância devido a essa pandemia. Sei que foi difícil, né, para alguns que trabalham, estudam à distância todos os dias e ainda final de semana a gente tem que nos encontrar à distância, né? Sei que nossas EBDs presenciais é muito mais alegres, eu gosto, né? Por mais que Deus esteja conosco mesmo à distância, né? Nós somos brasileiros, somos mais calorosos, gostamos de estar juntos, mas esse é o meio que nós tivemos, né? E Deus nos abençoa assim também. Gostaria de agradecer a todos, que ano que vem vocês continuem nessa mesma pegada, e dizer que hoje é o último dia da nossa EBD, né? Da sala de jovens. Semana que vem já vai ter um link unificado para todos, vai ter uma sala também na igreja, já está tendo, né, na igreja, e a partir de janeiro a gente faz nossas aulas em conjunto, jovens e adolescentes, e em fevereiro retorna a nossa IBD. A gente está vendo aí trabalhar alguma carta do apóstolo Paulo. Estamos pensando uma carta pastoral, carta para Timóteo, alguma coisa assim, falando sobre a igreja. E é isso. Vamos orar então para encerrar nossa EBD, nossa última EBD do ano, na nossa sala de jovens. Você pedir para o Silas orar, pode ser, Silas? Pode ser, sim. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pela nossa vida, obrigado pela oportunidade que temos de que, apesar de todas as dificuldades, podemos, ao longo do ano todo, estar estudando a Tua Palavra através aqui da EBD de forma virtual. Que o Senhor esteja abençoando muito a vida do Alan, no seu ministério e em toda a sua vida. Que o Senhor esteja abençoando também toda a vida de todos aqui e daqueles que não puderam estar presentes. Abençoe, Deus, a programação de noite da nossa igreja e que o Senhor esteja cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, galera. Bom domingo e até a noite para quem for à noite e bom culto para quem for assistir em casa. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Valeu, galera. Bom domingo a todos. Até mais à noite. Falou, bom domingo. Valeu.